Mas mais uma vez estamos juntos e hoje refletindo em alguns assuntos que são importantes no meio nosso cristão. Nós ouvimos falar sempre do que é o primeiro amor para o cristão. Ouvimos falar da igreja primitiva, restauração da igreja. E são assuntos que às vezes polêmicos e mal entendidos. O primeiro amor, que muitos chamam e acreditam ser o mais importante, é um amor superficial, que ainda às vezes não entendemos a importância do que o Senhor Jesus fez por nós todos. É um momento da nossa vida em que o nosso espírito clama pela divindade, clama pelo Senhor Deus em nossas vidas, e a nossa alma, que procura satisfazer as suas vontades, procura as facilidades. E às vezes nos chega em mãos um grande presente, que é os ensinamentos de Cristo, mas que vem empacotado, vem num embrulho de presente muito bonito, muito almático, que enche os nossos olhos, enche os nossos corações, nos derrama em lágrimas, em alegria, em arrependimento, mas ainda está no ponto alma. E às vezes pensamos que este é o primeiro amor. Mas amor, nós todos sabemos, é uma decisão. E como decisão, é conviver no dia a dia. E conforme essa caminhada, desse crescimento espiritual, nós vamos alimentando o nosso espírito vai crescendo, o Espírito Santo habita em nós, a alma vai ficando submissa, esse amor tende a crescer. E esse amor cristão tende a crescer quanto mais o irmão consegue evoluir em crescimento espiritual. E cada dia nós estaremos mais semelhantes a Cristo. Se o crescimento espiritual existe e é necessário, o nosso amor em Cristo aumenta dia a dia. Até chegar a um ponto de dizer, como Paulo disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas isso não foi de imediato, não foi de pronto, não foi de quando Paulo conheceu o Senhor Jesus, mas sim de caminhar com Ele, de buscar e praticar os seus ensinamentos. Então, o primeiro amor deve ser considerado, sim. Ele é o primeiro passo, é o primeiro relacionamento. Ele é maravilhoso. Todos nós, cristãos, passamos por isso. Mas o nosso amor tem que continuar crescendo. Cada dia mais. E para isso, aonde você congrega, nós temos os dirigentes e os irmãos que fazem a função de pastor. Não com autoridade sobre a sua vida, porque o poder de decisão é seu. Deus deu para você. E Deus quer que você decida, pois você é a semelhança dele. Você tem a sua opinião própria, você tem os caminhos que você vai percorrer, são seus. Mas esses irmãos que têm a função de pastor, ou função de dirigir esse grupo, de orientar, são irmãos que se dedicam mais, são irmãos que se aprofundam mais na presença do Senhor e te orientam, e você cresce. Mas sempre respeitando que aquele que dirige é igual ao que serve. Aquele que dirige tem que prestar contas ao Senhor, que é o único pastor. E dirigir não é nada além do que falar a palavra do Senhor sem enfeite.
E quando eu digo que a palavra ela está embrulhada num grande presente para todos os cristãos receberem, aparentemente a alma fica alegre, mas a palavra do Senhor, ainda como é simbolizada no Velho Testamento, no tabernáculo, a hora que nós caminhamos no tabernáculo, do átrio ao altar dos sacrifícios, e antes de entrar ao lugar santo, nós estamos diante da pia de bronze. Essa pia de bronze representa a palavra do Senhor. E por ser a palavra do Senhor, ela nunca é coberta. Ela não é embrulhada. Essa, até no seu transporte, na época, não se podia cobrir. Pois a palavra do Senhor não pode ser coberta, ela é revelada a nós todos. E assim, a simplicidade do Evangelho é que está a beleza dele, sem enfeite, sem grandes oratórias em cima, sem mensagens motivacionais, humanas, que não vão manter a palavra do Senhor purificada, mas sim, ao contrário, vão estar colocando mentalidades humanas. Não estou eu aqui dizendo que você que está dirigindo um grupo não possa dar uma mensagem de motivação. Claro que pode. Nós podemos tudo em Cristo. Cristo permite isso. Mas isso não pode ser o nosso carro-chefe, dela estar mais valorizada do que a mensagem. A mensagem do Senhor ela é completa, apenas ela tem que ser incentivada para ser conhecida e praticada. Tudo que o homem pode pensar é pouco perto da palavra do Senhor. Então, isso que eu quero passar para você. A palavra do Senhor é mais que suficiente para tudo que você precisa, meu irmão. Mas isso não é uma crítica, é um alerta. E isso nós estávamos falando do primeiro amor, da palavra do Senhor, que não pode ser embrulhada para presente. Mas o outro assunto é sobre a igreja primitiva, a restauração da igreja. Eu quero que você entenda que a igreja do Senhor, ela é eterna. Não há mudança nela, porque a igreja é feita em cima de fundamento de Cristo. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental. E isso chama-se caráter de Cristo. O como viver como Cristo. Isso vale para todos os tempos. Para 1000 anos atrás, mais 1000 anos da frente, ou até mais, até a volta do Senhor. Nós temos que separar o que é evolução espiritual, o que é crescimento espiritual, com a evolução humana. Quando se usa o termo restaurar, nós estamos trazendo alguma coisa ao tempo em que ela supõe-se que ela foi feita. E nos dá uma dimensão que tudo tem que ser restaurado. O fundamento permanece. Agora, se você vai restaurar uma igreja ao tempo da igreja primitiva, a evolução humana era diferente. A hora que você lê o Velho Testamento, você vê toda a evolução humana sendo acompanhada no crescimento espiritual. Nós não podemos hoje fazer uma igreja viver os anos 40, como era a evolução daquela época. E tudo que Deus permitiu que fosse evolução para o homem é para ser usado em benefício da igreja de Cristo. Na igreja primitiva não tinha telefone, não tinha computadores, não tinha internet ao qual eu posso chegar até você. Muitas cirurgias não eram feitas, as pessoas morriam.
Então, tudo que o homem permite na sua evolução humana é para ser usado a favor da Igreja de Cristo. Não ser alguma coisa para ser refreada. Não se proíbe a televisão, mas o crescimento espiritual do irmão que vai verificar o que ele vai assistir. É o que o coração dele estiver pedindo, é o que ele vai assistir. Se ele não está num crescimento, ele vai pegar lixo. Ele vai pegar coisas que são contrárias aos fundamentos do ensinamento de Cristo. A evolução, o crescimento espiritual da igreja é que mostra o caminho que ela quer percorrer. Se ela quer caminhar numa porta larga, com facilidades, ou ela quer realmente ouvir a palavra do Senhor. Isso nós temos que entender. Nós não precisamos restaurar nada. O que Cristo fez é perfeito. Nós temos sim que se colocar diante do tempo e acompanhar a evolução humana. Tudo a favor do crescimento da Igreja de Cristo. Se assim não for feito, as pessoas que a Bíblia chama como falsos profetas, que vendem a imagem de Cristo, que vendem o Evangelho de Cristo, eles levam vantagem. Porque eles usam de tudo e não sabem separar o culto a Deus da convivência do cristão. Misturam tudo. Agora, o que nós temos que ter a sabedoria e pedir isso a Deus é que sabemos separar o culto, que é uma celebração, é aonde nós nos prostramos diante do Senhor, ou adoramos em espírito e verdade. Isso nós temos que aprender. Quando nós nos reunimos para estarmos alegres diante do Senhor, é diferente. É a alegria humana sendo colocada para o Senhor. Temos que separar isso. Não vamos aqui dizer quem está certo. O católico professa a fé cristã. Tem dirigentes humanos. Os evangélicos também professam a fé cristã. Tem seus dirigentes. São mais divididos, porque são muitos pensando diferente. Não tão submissos. Por quê? São igrejas como a católica é. Só que a católica, por ser mais antiga, é uma igreja muito grande e dá a impressão de ser uma coisa à parte. Mas é uma igreja que tem os mesmos moldes. Não está diferente hoje. Mantém coisas antigas que eles não podem mais mudar, mas estão na evolução do homem, da igreja. É diferente. Então, o que eu coloco para você, que nós devemos respeitar a todos que professam a Cristo como Senhor e Salvador. Seja o irmão católico, seja o irmão evangélico, ou seja aqueles que são seguidores de Cristo como eu. Nós estamos numa caminhada e não podemos perder o alvo. Temos que respeitar e saber, reconhecer. Se você é evangélico no seu meio, você tem alguém que está prostituindo, ele está prostituindo você também, que faz um trabalho sério, um trabalho correto. Você tem que ter coragem de se posicionar, não de julgá-lo, mas de se posicionar, de saber o que ele está fazendo não está de acordo com a palavra. E é tão simples você reconhecer a palavra, porque quando ela é entregue da maneira que ela é o fundamento de Cristo. O que eu quero trazer para você é isso. Nós temos que ter paz, união em Cristo. As divergências devem ser estudadas, trabalhadas. Se você é um dirigente de uma congregação denominacional, seja evangélica ou seja católica, cuide desse povo. Alimente ele, realmente, com a mensagem de Cristo. E vamos aproveitar esse crescimento que Cristo permite que nós tenhamos, que é o crescimento espiritual e a evolução humana. Eles têm que caminhar juntos, nós temos que ter um povo alegre. Cristo ama todos e quer que nós todos o coloquemos como nosso Senhor de nossa vida. Irmão, bom dia para você.
Que Deus possa estar abençoando essa semana para você, como a toda a sua vida.